E aí, segundão, firmeza, mano? É nós na fita e o corona longe, né? Bom com vocês? Tudo bom com vocês? Pessoal, estamos aqui, tá? É melhor a gente fazer algo para estudar do que ficar esperando cair do céu. É melhor estudar à distância, mesmo não estando entendendo tanto, do que parar o cérebro, tá? Vamos manter o cérebro funcionando. Então somos eu e a professora Rosângela. Nós somos parceiros e eu estou apresentando. Eu e ela preparamos juntos. É para assistir essa videoaula e fazer as atividades. Que, aliás, vão estar no Google Forms, no link que a gente vai postar. Tá? Vocês vão seguir lá e responder as questões. E leiam com atenção, prestem atenção nos nomes aqui. Tá? Façam anotações, tá? Não percam o fio da meada aqui, tá bom? Vamos estudar. Então vamos lá. Nós vamos estudar agora transmissão de calor, transferência de calor, troca de calor. Qual, hein? Tudo mesma coisa? Transmissão de calor. Depende do livro que vocês procurarem, se digita no Google da mesma coisa, é a mesma coisa. Tá? Troca de calor, transferência de calor, transmissão de calor. O que é calor? A gente viu na aula passada, viu nas videoaulas que a gente postou, do chamo físico lá, tal, que calor é energia térmica em transferência, acontece do corpo de maior temperatura, ou seja, que tem mais energia térmica, por um corpo de menor temperatura, que tem menos energia térmica. Então, o calor, ele flui, a energia térmica flui do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Tá? Porque a energia, ela tenta se equiparar, ela tenta entrar em equilíbrio térmico. Tá? O que é equilíbrio térmico? Os dois corpos que estão próximos, ou duas substâncias que seja, eles tendem a transferir calor do que tem mais energia para o que tem menos energia, até que eles entrem em equilíbrio térmico. Tá bom? Então essa transferência de calor acontece do que tem maior temperatura, mais energia, para o que tem menor temperatura, menos energia. Mas como que essa energia se transfere? Ela se transfere de três maneiras. Ela se transfere por condução, que acontece nos sólidos. Então, só existem essas três formas, tá? Não existem outras, só tem essas três. Condução, que acontece nos sólidos, principalmente nos sólidos, tá? Porque pode acontecer nos gases e líquidos também. Mas é pequena a proporção. Sólidos, tudo condução, tá bom? Convecção acontece nos fluidos. O que é um fluido? O ar é um fluido. Tudo que flui. A água também é um fluido. Flui. Líquidos e gases são fluidos. Então a gente tem os sólidos e os fluidos. Beleza? Então, líquidos e gases, que são os fluidos, é onde acontece a convecção. Convecção. Eu vou mostrar os desenhos na frente para explicar melhor para vocês. E terceira, a irradiação, que é através de ondas eletromagnéticas. Ela acontece de várias formas, só que a matéria atrapalha a passagem da onda eletromagnética. Então ela se propaga principalmente no vácuo, que é o marido da vácua. Tá? Então nós temos condução, convecção e irradiação. Condução, a maior parte nos sólidos, convecção nos líquidos, sólido não faz convecção, os líquidos e gases, e irradiação principalmente no vácuo. Condução e convecção não acontecem no vácuo. Por quê? Porque não tem matéria. Condução e convecção precisa de matéria, meio material para se propagar. Sem meio material não tem propagação de calor. Só através da irradiação. Então, sem meio material não tem condução e convecção. Tá certo? Vamos lá então para um exemplozinho. Tem um bule de café em cima, para o seu fogão aí. Tem um fogão, temos uma frigideira e temos uma fogueira embaixo. Essa mesa só pode ser de ferro, né? Porque se fosse de madeira tinha pego fogo. Então aqui é um fogão. Então imagina um fogão aqui, ó. O fogo emite calor, ele transfere o calor dele através da irradiação. Ah, mas ele transfere através da convecção também? Sim, como? O ar que está aqui perto fica quente, menos denso, entre aspas, mais leve, tá? Sobe. Condução. Aquece a frigideira aqui,
Se você ficar com a mãozona no cabo dela aqui, se ela for de ferro aqui, você vai ver já já o que vai virar a tua mão. Você vai até queimar a sua mão, porque o calor é conduzido por dentro do sólido. Tá? E aqui dentro do bule, o café que está aqui embaixo esquenta mais rápido do que o café que está aqui em cima. Ele fica menos denso, mais leve, ele sobe, e o que está em cima, que está um pouquinho mais frio, desce. Convecta. Eles trocam de posição. Convecção é a única que há troca de matéria, que a matéria se move. Tá bom? Na condução não há troca de matéria. A matéria fica no mesmo lugar, porque é sólido. Convecção é gás, que é o ar aqui no caso, e líquido, que é o café ali dentro. Tá? Vamos ver deixa eu ver mais um exemplo aqui para vocês. Olha aí, ó, mesma coisa, ó. Você tem um fogão aqui, esse fogão é elétrico, olha aí. Mas o calor dele, claro que se ele estiver encostado aqui na resistência, ele vai aquecer por condução. Mas quando a panela está erguidinha aí, ó, ele vai aquecer por irradiação. Que tipo de radiação que eu não vejo, Enio? Eu acho que a gente não vê. É infravermelho. Infravermelho teus olhos não percebem. Essa câmera talvez percebe um pouco. Mas você não percebe infravermelho. Só alguns animais, tipo cobra, alguns animais aí percebem infravermelho, os répteis principalmente. Porque é do calor, eles percebem o calor. Então olha aí, eu tenho irradiação, eu tenho a condução, porque por irradiação aqui esquenta o ferro da panela, ou o alumínio da panela, ou o barro da panela, que seja. Então por condução o calor se esparrama pela panela toda. Então a água que está em contato com a panela, por condução vai aquecer a parte de baixo aqui, que está vermelhinha. Então por condução aquece a água de baixo. Mas quando a água de baixo fica mais quente, ela fica menos densa, mais leve. Ela sobe. A água que está em cima é mais fria, quer dizer, mais densa, mais pesada, entre aspas, ela vai descer. Então, quando a panela está fervendo, vocês podem ver que a água fica borbulhando. A água do fundo sobe, a de cima desce. A do fundo esquenta, sobe. Esfria, desce. Esquenta, sobe. Fica esse ciclo. Então é um ciclo de convecção, tá bom? Condução, ali esquenta o cabo, se o cabo for, tem que ser do material isolante térmico, pessoal. Aí vamos entrar na parte. O que é um isolante térmico e um condutor térmico? Metais, em geral, são excelentes condutores térmicos. Tá bom? Plástico, madeira, isopor é um excelente isolante térmico. O ar é um isolante térmico. Tá? A água é um isolante térmico, principalmente o vácuo. Porque no vácuo você não tem nem a convecção, nem a condução. Você tem a irradiação. Tá bom? Então, vamos ver isolante e condutor mais para frente um pouquinho. Vamos trocar de página. Olha aí. De novo, as três. Condução, você tem a fonte de calor aqui. A fonte que produz o calor. E tem a barra que é aquecida. Fonte de calor, corpo aquecido. Então, por condução, o calor vai se esparramando pela barra. A convecção, o que está embaixo esquenta mais, fica menos denso, sobe, isso nos fluidos, que são os líquidos e gases, e a parte que está em cima, que está mais fria, quer dizer, mais densa, desce, e há uma troca de matéria, e isso esparrama o calor com mais facilidade. A natureza é sábia. A natureza é muito sábia. E a radiação ou irradiação, tanto faz. Tá? Do calor, no caso, o calor do sol, direto para o chão. Direto para o chão. O calor do sol, o chão. Ué, entre a Terra e o Sol, o que tem? Tem uma camadinha de atmosfera e milhões de quilômetros de distância. Como que esse calor chega até aqui? Através da radiação ou irradiação, que são ondas eletromagnéticas. Condução. Explicando a condução de maneira atômica. Olha aí. O que nós temos aqui? Os átomos ou moléculas, tá? Molécula. Molécula é um bocado de átomo. Olha aí, aqui perto da fonte da fonte de calor, estão bem mais agitados que aqui, ó. Por quê? Olha lá, ó, muito agitada a molécula, agitada e pouco agitada. Porque a molécula, ela vibra. O átomo, ele vibra. Quanto maior o calor, mais ele vibra. Aí, esse daqui tromba no de lá. O de lá tromba no de lá. Então, um átomo, uma molécula vai vibrando, trombando na outra e transferindo calor por condução. Bom, então dentro dos sólidos, por condução. Convecção. A panela com água é o melhor modelo para gente, porque olha lá, a água que está embaixo esquenta, então por irradiação o fogo aquece o fundo da panela, por condução a panela
esquenta, se esquenta toda, aquece as beiradas, as laterais, aquece o fundo. E o fundo, em contato, tudo que está em contato é condução, tá, pessoal? Tudo que está em contato a gente chama que é transferência de calor por condução. Então a água está em contato com o fundo da panela, por condução do alumínio para a água, nessa camadinha de baixo de água aqui. Essa água esquentando, ela fica menos densa e sobe, a água de cima que está mais densa desce e fica um ciclo, tá bom? Vamos lá. Então esse é o melhor exemplo de convecção. E dentro da geladeira? Como que resfria a geladeira toda? Por que os refrigeradores normalmente ficam em cima da geladeira e não embaixo? O congelador é mais frio. O ar frio é mais pesado, pode ser também, tá? Viu que você respondeu ali? Mas é mais denso, mais pesado. O ar frio vai descer e circular pelo refrigerador todo. Aí você entope a geladeira de coiseira, não larga os espacinhos ali para passar o ar. Aí a geladeira cria aquele monte de gelo, estraga a comida. Tem que largar um espacinho para o ar circular, entendeu? Principalmente nas saidinhas de ar lá das geladeiras modernas agora. Tá? Não pode tampar, que é para poder o ar circular. O ar que está aqui embaixo, que está mais longe do freezer, vai ficando mais quente, né? Apesar de a geladeira ser feita de material isolante, totalmente isolante, mas sempre um pouquinho escapa, principalmente quando você fica abrindo para tomar água. O ar quente sobe, esfria, fica mais denso e desce. E é um ciclo dentro da geladeira. Então a geladeira, ela dentro dela acontece sempre o ciclo de convecção térmica. Convecção térmica, que é o ciclo, o movimento do ar. E radiação foi o exemplo que eu acabei de dizer, né, pessoal? É o mais típico de todos. O Sol, né, está longe da Terra, através de ondas eletromagnéticas, aquece a superfície da Terra, ele não aquece a atmosfera diretamente. Que? Ele atravessa o vácuo, mas ele não esquenta diretamente o ar, ele esquenta primeiro a Terra. Por que as nuvens estão lá em cima? Porque quanto mais alto, mais frio. Verdade, né? Mas a luz não veio de lá. Mas a atmosfera é transparente para essa luz, tá? Para essa onda eletromagnética. Ela tromba, ela acha um aparato, algo que a segure na superfície do chão. Então, a hora que ela encontra a superfície do chão, ela aquece. Uma garrafa térmica. Vocês já viram garrafa térmica, essa garrafa de café que a gente tem. Vocês já notaram que tem um biquinho lá embaixo que se você quebrar, tua mãe te mata? Tua mãe te estrangula. Por quê? Olha aí. Nós temos a parede de plástico da garrafa e temos aqui dentro uma parede de vidro, só que ela é dupla. Por quê? Porque aqui dentro é feito vácuo e aquele biquinho foi por onde tirou o ar. Lembra que eu falei que no vácuo não há condução nem convecção? Então se não tiver ar aí, se for vácuo, diminui muito a troca de calor com o meio ambiente. Primeiro, então olha só, você tem o vácuo, aquele biquinho danado, que aqui dentro é feito de vidro, e é espelhado aqui. Pode olhar dentro de uma garrafa de café que ela é espelhada. Por quê? Para não deixar a onda eletromagnética, a radiação voltar. Espelho reflete luz. Ah, então olha aí. Luz é uma onda eletromagnética. Se a luz é uma onda eletromagnética, se o espelho reflete, então o espelho vai refletir o infravermelho também, que é do café quente, do líquido quente que está aí dentro. E se for alguma coisa gelada, mesma coisa. Não vai deixar, é espelhado por fora também, não vai deixar o calor entrar. Não existe energia fria, só existe calor. O frio é a ausência do calor. Então, o frio escapou da geladeira. Não. Quer dizer que o calor entrou na geladeira. Se você põe algo quente na garrafa de café, o calor escapou. Bom, aí tá certo. Você botou algo gelado aqui, tipo um tereré. O frio escapou. Não, o calor que entrou. Tá? Então a garrafa térmica é isso, tem um vácuo aqui nessa parede aqui, por isso que não pode cair, que é de vidro, quebra, tem esse biquinho aí que sai o vácuo. Perdeu o vácuo, acabou, galera. Entrou ar aí, você tem troca de calor, acabou. Tá? Você tem por convecção, por condução. A radiação ainda não está funcionando porque tem a parede térmica ali, o vidro espelhado em volta, mas do restante perdeu. Tá bom? Então, olha lá, condutores térmicos.
Os metais são ótimos condutores e outros materiais condutores são condutores. Alumínio, ferro, aço inox, cobre, prata, latão, silício. O corpo humano é um ótimo condutor de calor. O corpo humano porque senão a gente morria. O calor que a gente produz, ele tem que sair para fora. A gente tem que pôr esse calor para fora, porque a gente produz muito calor no nosso metabolismo. Então o corpo humano é um ótimo condutor de calor. Isolante de calor, isolante térmico, condutor de calor. Isolante térmico, isolante de calor. Entenderam? Então, o que é um ótimo isolante? Plástico, madeira, isopor. O vidro é um bom isolante. Lã, cerâmica, papelão, pelugem ou plumagem, aquelas que a gente usa em travesseiro e tal, ou mesmo pelugem, pelo. O pelo ajuda a manter o ar quente próximo ao corpo. Sim. Então, entenderam isolante térmico e condutor térmico? Bom condutor, mau condutor. Formação dos ventos. Eu havia começado a dizer, lembra do Sol? Como que o Sol aquece a Terra? Então, olha aí, galera. O Sol, a formação dos ventos. O Sol aquece a superfície da Terra porque a atmosfera é transparente para ele. Então, aqueceu a superfície da Terra, aquece o ar que está aqui próximo do chão. O ar que está próximo do chão vai subir. Vai levar com ele vapor de água, vai formar as nuvens. Lá em cima está mais frio, porque o calor, a radiação passa direto, vem para o chão. Lá em cima está mais frio. O ar ficando mais frio, fica mais denso e desce. Então, quando essas massas de ar se trocam, massa de ar quente e massa de ar fria trocam, acontece os ventos. Só que é de região bem distante, tá? Não é da minha casa para a sua aí. Bom, depende de onde você mora, né? Mas são regiões longas, regiões grandes, tá? Vem vindo uma massa de ar polar lá do sul e tal. Então, uma massa de ar fria que foi gerada lá no Polo Sul, que é fria. E aqui é frio pra caramba, né? Então, há uma troca dessas massas de ar. E acontece a ventania. Quando a diferença de temperatura é muito grande, aí acontece os tufões, tornados, os ventais que destroem coisas, tá? Tudo depende da diferença de temperatura. Olha aí outro modelinho, ó. Aqui perto da Terra se aquece a superfície da Terra e aquece o ar que está próximo. O ar que está aqui em cima, ele é mais frio, ó, tá azulzinho. O ar que está embaixo é mais quente. Então você tem uma troca de massas de ar. Massa de ar quente mais leve, menos densa, sobe. Massa de ar fria mais densa, desce. E você tem um ciclo no planeta. Tudo isso por causa do Sol. Então o Sol dá vida para o nosso planeta. Totalmente.